Olá, bem-vindos ao podcast Gerenciando, assuntos sobre gestão, contabilidade e desenvolvimento da sua empresa é o assunto que a gente vai tratar aqui. Hoje o tema a gente vai falar sobre formação de preço e formação de custos diante do cenário da reforma tributária. Então fica conosco, continue conosco, siga-nos nas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube e não perca nenhum dos nossos episódios. Olá, boa tarde, sou Eliel Correia, diretor de operações da AGSE Gestão. Como foi dito, nós vamos falar hoje sobre formação de preço e formação de custo. Eu vou pedir para a Grace Kelly aqui já dar uma abertura aqui no assunto de hoje, que é de extrema importância. Bom, meu nome é Grace Correia, sou CEO da AGSE e falando um pouquinho desse tema, nós vamos falar um pouquinho da importância da margem de contribuição e formação de preço, formação de custo tem um pouco a ver com isso. Quando a gente não forma preço corretamente, a gente compromete nosso resultado e a nossa margem. E deixa de ser competitivo. E quando a gente não forma custos corretamente, a gente obtém um prejuízo. Então, por isso, a importância do tema. Com a reforma tributária, a gente tem algumas modificações importantes, né? Então, só falando um pouquinho sobre a reforma, nós temos uma mudança sobre o cálculo de impostos. O IVA, ele passa a ser um cálculo que a gente chama direto. Então, sua base de cálculo, que é o preço de venda, ele é multiplicado pela alíquota do imposto. Simplesmente assim. Hoje, infelizmente, não é assim, né? A formação de preço com PIS, COFINS, ICMS, IPI e II, nós temos uma diferença nesse cálculo que a gente chama de margem. Então, isso vai modificar com a reforma tributária, tornando esse processo aí muito mais transparente, desde a formação de preço quanto o cálculo de impostos. Perfeito. Então, destrinchando um pouco mais esse assunto aqui, vamos tratar do conceito para dar uma abertura melhor ao nosso podcast hoje. Vamos falar aqui qual a diferença então, entre custo e formação de preço. Qual que é a diferença, Grace, entre custo e formação de preço? O que é custo, o que é preço, no caso? Custo é quando eu compro algum tipo de material ou presto um serviço e eu faço a aquisição desses insumos. Então, vamos supor, quem é uma indústria, comprou matéria-prima, isso é custo. Comprou material que vai utilizar na industrialização, então, depreciação de equipamentos, aquisição de materiais auxiliares de produção, embalagem, tudo isso é custo, vai compor um produto. E na prestação de serviço, a mão de obra contratada, consultoria contratada, especializada, isso se refere a custo. Então, tudo aquilo que você compra, que você vai utilizar na sua prestação de serviço, venda de produto ou venda de mercadoria, é custo. Formação de preço é o preço que você coloca no seu serviço vendido ou no seu produto vendido. Então, tem uma diferença. Custo refere-se a compras, preço refere-se a vendas. Aí está, então, a diferença importante em relação a isso. Porque quando o custo é mal dimensionado, ele é mal elaborado, ele vai comprometer o quê? A comprometer o preço e automaticamente também compromete a sobrevivência da empresa. A empresa perde lucratividade, ao mesmo tempo vai estar perdendo competitividade. Por isso essa importância em destrinchar aí o custo e o preço. Quais são os erros que, infelizmente, a maioria dos empresários ocorre em gestão de custo? No momento que a gente está formatando o custo, né, tem uma questão bem importante que é a falta de entendimento do tributo. O tributo ele é uma parte importante da sua formação de custos. Então vamos supor, comprei uma mercadoria, ele tem um preço X, né? E esse preço, para que ele se transforme, esse preço de compra, para que ele se transforme em custo, a gente deduz todos os créditos tributários relacionados a essa compra. Então, vamos supor, comprei o material por R$100, PIS e COFINS de entrada 9,25, 18% de ICMS. O custo é o valor líquido desses impostos para que a gente possa calcular o preço a partir dele. O que é muito comum acontecer? Os empresários compram esse material e não calculam o crédito tributário existente. Então, vou superdimensionar o custo da matéria-prima. Agora, vamos imaginar, se eu não tiver ideia dos valores de créditos, vamos supor que eu dimensione o ICMS com 25%. E ele é 18% de um determinado produto. Se todo o cálculo for padrão, eu vou estar subvalorizando esse custo, né?
Então, vai dar a impressão de que ele é menor, quando na verdade é maior. Então, os maiores erros voltados aí para cálculo de custos têm relação com tributos. E o segundo é não saber o que é custo, né? Então, não conseguir identificar dentro de uma classificação de compras o que é custo e o que é despesa. Aí está a importância de uma contabilidade consultiva nesse momento, para poder auxiliar o empresário, mostrando para ele quais são os custos diretos, os custos variáveis, as despesas diretas, as despesas indiretas, a questão da tributação, como foi falado aqui, a questão de tomar crédito, os impostos amparado pela legislação. Tudo isso vai dar para o gestor, entendeu? O que realmente é custo para ele poder ter uma formação de preço adequada e ganhar no mercado a concorrência, ser competitivo, né, mano? Tem uma coisa importante aí, né? Com a reforma tributária, isso modifica um pouquinho. A gente tem uma mudança nesse conceito de formação de custo, né? Então, hoje, quando eu compro uma matéria-prima, um material, eu já me acredito na compra. Vou lá, lancei minha nota fiscal de entrada e já me acredito dos impostos e o meu custo vai sair líquido desses tributos. Com a reforma tributária, a mudança de creditamento muda. A forma de creditamento muda. Então, a gente tem, por exemplo, a entrada do material e eu só tenho o creditamento do imposto quando eu pago o meu fornecedor e se ele fizer o recolhimento correto dos impostos. Então, ele passa a ser, num formato, eu vou usar um termo menos técnico, mas ele passa a ser como se fosse um cashback. Então, comprei meu material. Eu só vou ter o cashback quando esse fornecedor for pago e se ele estiver de maneira regular perante todos os entes federais, estadual, municipal, para dar direito a esse crédito. Perfeito. Deixando um pouquinho mais claro aqui para os nossos ouvintes, falando da formação de custo, né? Quais são os custos fixos e os custos variáveis? Dê alguns exemplos aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando o nosso podcast. Sim. A gente tem uma separação de custo fixo e variável dentro de uma indústria, né? E dentro de vamos pensar num comércio, né? Prestação de serviço também tem, mas ela é mais subjetiva do que esses dois modelos que a gente vai exemplificar. Mas no momento que eu compro um material de embalagem ou compro uma matéria-prima, esse custo, ele passa a ser variável. Se eu tiver venda, eu compro mais, armazeno mais, e esse custo vai ser um pouco maior. O inverso é verdadeiro. Se eu vendo menos, eu compro menos. Então, ele varia esse custo em função do meu volume de vendas e necessidade de estoque. No caso da mão de obra, eu tenho um custo fixo. Então, no caso de uma indústria, vamos dar um exemplo de uma indústria. Eu tenho uma mão de obra que ela está lá configurada por uma determinada quantidade de produção. Se eu produzir aquela quantidade ou não, aquele custo é fixo. No caso da folha de pagamento. A folha de pagamento. E aí, toda a mão de obra relacionada à produção, ela é um custo fixo. Aluguel, fixo. São coisas que não mudam, independente do meu volume de produção. Então, a mesma coisa para uma empresa de logística. Então, ela vai ter lá material de embalagem, é variável, vai variar de acordo com o volume que ela for expedir, mas a equipe dela é fixa. O aluguel do galpão é fixo. Então, quanto mais eficiente esse custo fixo for, então por isso a produtividade é muito importante na questão de custeio, menor vai ser meu custo fixo unitário. Então, assim, quanto maior a produtividade, maior a utilização dessa mão de obra fixa, menor é o custo unitário, mais rentável fica esse produto. Outro fator importante para lembrar na formação de custo é saber, o gestor saber a diferença entre custo e despesa. Para a formação de preço, isso quer dizer muita coisa. Interfere. Então, qual que é a diferença então do custo e despesa? Como é que o gestor, lógico, ele vai fazer isso com o auxílio de uma contabilidade consultiva, destrinchando para não onerar ali, não distorcer a sua margem também. Qual que é a diferença? Isso. A diferença da despesa, ela está a serviço da área comercial ou de uma área administrativa. Então, toda vez que eu estiver falando ali de área comercial, uma área de suporte administrativo, financeiro, eu estou falando de uma despesa. Tudo aquilo que está a serviço do meu produto ou serviço, da produção especificamente, eu estou falando de custo. Então, vamos dar um exemplo aqui. No caso de uma indústria, matéria-prima é custo. No caso da mão de obra administrativa, é despesa. Da mão de obra fabril, custo. Então, a gente tem essa diferenciação.
E a partir do momento que tem já dimensionado todo esse volume de informação, separando o custo e despesa, o que o gestor vai chegar? Ele tem que procurar o ponto de equilíbrio. Sim. Ou seja, empatar. Isso. O ponto de equilíbrio é empatar. Receita e despesa. Em que ponto que eu empato? E a partir dali, eu ter margem. Isso. Então, fala um pouquinho para nós aí dessa importância do ponto de equilíbrio. O ponto dentro da formação de preço aí do custo. Isso. O ponto de equilíbrio, ele é uma análise que é feita tanto por unidade quanto por o volume total de faturamento da empresa. O ponto de equilíbrio é o mínimo que se espera que uma empresa faça para que ela não tenha prejuízo. Então, é o mínimo de vendas que ela precisa ter para suportar aquela estrutura fixa e os custos variáveis. Então, é isso que a gente tem que pensar. Ponto de equilíbrio é empatar. Quando eu estou falando de quantidade, tem um volume X de determinado produto que eu preciso vender para que eu não incorra em prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio é o mínimo. E a precificação, ela precisa considerar, sim, volume, né? O volume adequado para que você empate e uma precificação competitiva para que você não tenha prejuízo. Não seja também onerosa, falar assim, eu vou vender uma peça por R$1.000. De repente, é um produto barato que não comporte isso, tá? Muito bem. Então, você que está nos ouvindo aqui, você pode não se conectar com a GSE Gestão e ter a contabilidade consultiva te ajudando na formação de preço, calculando seu ponto de equilíbrio, fazendo da sua empresa uma empresa competitiva e lucrativa. Isso. Só um parênteses, né? Nós fazemos essa análise mensal para os clientes que a gente tem na nossa carteira e recentemente a gente descobriu que uma situação de inviabilidade, onde o custo fixo estava tão superior à capacidade de geração de receita que aqui entra uma decisão muito difícil. O que eu faço com essa estrutura? Tenho que revisar modelo de negócio, tenho que revisar perfil de cliente, revisar preço, revisar custo e tomar decisões difíceis. Né? Então, assim, é importante que esse ponto de equilíbrio seja revisitado mensalmente e as alavancas gerenciais sejam utilizadas para melhorar essa decisão mensal. Com certeza. Esse acompanhamento pelo gestor tem que ser feito todos os meses. Todos os meses tem que acompanhar. Vamos falar um pouco então de formação de preço, né? Quais são os principais métodos que um gestor pode usar para a formação de preço? A gente tem na formação de preço alguns elementos muito importantes. Né? Um deles é, primeiro, preciso cobrir o meu custo. Recapitulando, né? Meu custo é aquele custo de aquisição das matérias-primas, da minha mão de obra, se é uma indústria, mão de obra industrial, se é uma logística, distribuição, mão de obra de logística, se é prestação de serviço, a mão de obra do serviço. Então, eu preciso cobrir esse custo. Eu preciso pagar os impostos. Lembrando que os impostos hoje, até o final lá até o início da reforma tributária, nós temos uma metodologia de cálculo, que é por dentro, que a gente fala, né? Depois eu vou deixar a fórmula no link para vocês terem essa dimensão, porque às vezes a explicação é mais complexa do que a fórmula. Então, a gente vai deixar uma planilha que calcula a precificação. Então, a fórmula por dentro desses impostos e o lucro que eu quero deixar. Esse lucro é o lucro líquido? Não, é um lucro que a gente chama de margem de contribuição. A margem de contribuição cobre essa estrutura que a gente tem, administrativa, comercial, enfim, que ela parte é fixa, parte é variável, mas ela precisa ser uma margem que garanta lucro em cada serviço, em cada produto, tá? Então, na formação de preço, a gente tem esses elementos para a gente considerar na formação de preço. Muito bem. Dito isso, é bom a gente sempre lembrar que existem algumas armadilhas, né, que o gestor tem que tomar cuidado para evitar. Senão ele não torna-se uma empresa competitiva, né? E quais são essas armadilhas que o gestor tem que tomar cuidado durante a sua gestão? Fala um pouquinho para nós. Voltado para formação de preço e custos, né? Exatamente. Então, a gente tem... Primeiro, né? Posso precificar um produto pelo valor que está na minha cabeça ou simplesmente por um cálculo matemático? Para cada produto e serviço, eu tenho um valor percebido de mercado. Então, é importante considerar essa variável. Cada empresa, a não ser que seja um produto extremamente revolucionário, tem seu concorrente. Qual é o preço da concorrência? Depois, qual é o preço que o mercado está disposto a pagar por um produto diferenciado? Então, é o valor percebido e o valor de mercado. Então, a gente precisa considerar essas duas variáveis.
Então, para se fazer uma boa gestão na formação de preço, eu considero os cálculos de margem, considero também os valores percebidos e valor de mercado para que se tenha uma boa decisão a respeito de precificação. Vale lembrar que o empresário não pode competir só por preço. Ele tem que sempre tomar cuidado aí na questão tributária, fazer essa gestão junto com o especialista, porque se ele competir só por preço, ele pode estar caindo na armadilha ali de não estar cobrindo seus custos. Verdade. Então, por isso que tem que ter essa contabilidade de custo bem ajustada para não errar. Senão cai na armadilha, está competindo por preço e está tendo prejuízo e não está sabendo. E tem uma outra armadilha que é referente também à má gestão dos custos, né? Porque a gente brinca, custo é igual unha, tem que cortar sempre, né? O que isso significa, né? Sempre tem uma maneira melhor de se fazer o mesmo serviço ou entregar o mesmo produto. Descobrir essa maneira mais eficiente é o papel do gestor de operações e geralmente tem um gestor de custos que avalia isso. Então, não significa que você tem um custo alto, eu vou poder repassar para o mercado e ele vai absorver. Então, quando a gente está falando de precificação e custeio, a gente tem que trabalhar na linha da eficiência, quando eu estou falando de custo, sempre reduzir o máximo meu custo unitário, de maneira que meu preço sempre fique compatível com o mercado e não onere esse cliente. Então, a gestão vem nas duas pontas, né? Tanto um preço justo quanto um custeio também sempre ajustado. E a bola da vez, o assunto da vez, em alta, não é só IA. A reforma tributária está aí e ela vai impactar nisso. Sim. Na prática, o que vai mudar para o gestor com a reforma tributária, né? Qual vai ser o impacto e como é que vai funcionar daqui para frente? Isso, a gente vai ter gradativamente, de 2026 a 2033, uma migração no regime tributário brasileiro, que muda não só sistemático o nome dos impostos, que para PIS e COFINS passa a ser CBS, para ICMS e ISS passa a ser IBS, e para o IPI chamar-se-á IS. Essa mudança não é só no nome do imposto, mas as alíquotas vão mudar, que vão chegar aí, no caso do PIS e COFINS, que vai ser substituído pela IBS, ou pela CBS, ele vai ter uma alíquota de 8,7%. E vai acabar o regime de cumulatividade. Todo o regime de CBS será não cumulativo, com direito a crédito, significa isso. Sendo assim, toda aquisição de serviços para sua empresa, toda aquisição de materiais para sua empresa vai ter direito a crédito. E aqui vem a grande mudança da reforma tributária para além do nome dos impostos. Esse crédito vai ser concedido por um comitê gestor. Ele vai avaliar se seu fornecedor, e aqui um parênteses gigante, que vai interferir na sua formação de custo, se o seu fornecedor está apto para transferir o crédito. Então, esse crédito vai ser homologado e concedido como se fosse um cashback lá no seu pagamento dos tributos. Tá? Então, muita atenção, seus fornecedores precisam estar compatíveis, homologados e certificados para que você tenha esse crédito e não seja prejudicado na formação do seu custo. E tem muitos setores que serão impactados, né? Terão um grande impacto a reforma tributária. A área de serviço Sim. pode sofrer um aumento da carga tributária, como também a indústria e o comércio, que eles tendem-se a beneficiar desse benefício da lei da cumulatividade. Então, como foi falado, tudo isso vai impactar na formação de preço. O que é feito hoje de uma forma vai ter que ser reavaliado após a reforma tributária para a empresa continuar a ser competitiva. Isso. Então nós vamos agora também aqui dar algumas dicas práticas, né, para os empreendedores, né? O que o empresário pode fazer hoje para poder se preparar para esse momento que muito em breve vai chegar. Tá aí. Falando aí dos nossos clientes, né? Exatamente. Eu acho que é melhor falar do que está dentro de casa, né? O que a gente está fazendo. Sempre brinca, a gente não tem uma visão ampla de todos os impactos da reforma, mesmo porque, por ser uma lei complementar, ela pode mudar gradativamente, anualmente, e pode ser que aconteça mudanças de acordo com o que já aconteceu até aqui, né? Então, a gente está pensando sempre no próximo passo. O que é preciso? O que não muda? Os documentos fiscais, a partir do ano que vem, serão impactados. A emissão de nota fiscal no Brasil vai mudar completamente a partir de janeiro de 2026. Então, a primeira coisa que a gente precisa trazer como dica é a configuração e implementação no seu RP, o RP que emite os documentos fiscais, para adequar a esse novo modelo de documento fiscal que vai ser emitido a partir de janeiro. Então, até dezembro de 2025, a gente precisa tomar esse cuidado.
que a partir de janeiro já entra um novo modelo de nota fiscal. Vai ter o portal nacional de emissão de nota fiscal. Hoje, cada prefeitura tem o seu portal. Isso. São aí quase 6 mil prefeituras no Brasil inteiro. Então, a reforma tributária vai juntar isso num único portal e vai ser por lá que vai ser feito as emissões de notas fiscais com esses 2 campos novos. Quem usa RP vai ter que estar preparado para isso. Também cada cliente, né, cada empresa tem que tomar cuidado com seus novos contratos, fazer revisão de contrato, para poder estar ali calculando a margem de contribuição correta, revendo já essas margens, esses cálculos com os novos tributos. Isso. E sempre pensar, né? Trabalhar com vários cenários, desde o conservador até o arrojado. Isso. Não é isso? Perfeito. E assim, revisar os contratos de fornecimento passa também por validar, homologar os fornecedores e escolher quem tem condições de transferir crédito, né? Acho que esse momento é para isso, né? Cotar, entender se o fornecedor está adequado. Então, a dica para a formação de custo e preço a partir de 2026 é essa, né? Sempre foi importante ter bons parceiros. Sempre. De extrema importância trabalhar com bons parceiros, bons fornecedores. A reforma tributária vai deixar isso mais acirrado ainda. Cada empresário vai ter que se adequar, trabalhar realmente com bons parceiros por essa questão do crédito que você acabou de falar. Isso. Lembrando que esse crédito se estende a todos os prestadores. Uma vez que você contratar para sua empresa, com exceção de diversões, entretenimento, bebidas alcoólicas, que não tem a ver com a operação, todo o restante vai transferir crédito e é importante você saber o quanto. Aí vai uma dica aqui. Preço bem informado não é somente números, é questão de estratégia. Lembra disso, não é questão de estratégia, é questão de estratégia. E a reforma tributária vai ser esse divisor de água. Hoje já é estratégico. Com a reforma vai ser mais ainda. Isso que eu ia falar. A partir de 2026 é uma questão de sobrevivência. Então, muitas pessoas desinformadas podem estar deixando dinheiro na mesa, perdendo oportunidades, ou então vendendo subavaliados seus produtos e serviços e perdendo dinheiro. Literalmente se perdendo nesse novo contexto que está se aproximando. Perfeito. E para mais informações, para todas as dicas de gerenciamento e gestão, siga-nos nas redes sociais, fica conosco. E se esse conteúdo é relevante para você e você conhece mais pessoas que precisam acessar esse tipo de informação, compartilhe nosso canal e nosso conteúdo.